Bom, galera, estamos aqui agora com as bobinas para vocês terem uma aula sobre como são as bobinas, o que tem dentro das bobinas. Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Olha só, os tatuadores, eles conhecem a máquina, mas não sabem como é o funcionamento, o que tem dentro disso aqui, o que faz a máquina vibrar, o que faz a máquina trabalhar, ok? Então, eu tenho aqui para vocês uma bobina enrolada sem o núcleo. Esse aqui é o núcleo, certo? Tem o furo aqui do lado de baixo. Então esse aqui é encaixado, ele entra sob pressão aqui na bobina, no carretel de plástico da bobina. E depois que a bobina está ligada uma com a outra, as duas estão ligadas em paralelo dessa maneira aqui, né? Elas vão funcionar, vão virar um eletroímã para poder puxar o batedor, certo? Para fazer o movimento que você precisa de vibração para fazer a sua tatuagem, certo? Então, essa aqui é uma parte meio técnica que poucos tatuadores ensinam, porque não é interessante para ninguém ensinar isso aqui no pensamento deles, né? Porque eles pensam assim, se o cara souber como funciona o princípio da bobina, da maquininha, ele vai conseguir fabricar a maquininha. Tá, não tem importância, você pode fabricar, vender, ganhar seu dinheiro, sem problema nenhum, desde que você entenda o que você está fazendo. Isso é muito importante. O tatuador tem que saber como funciona, ok? Do mesmo jeito que o motorista tem que saber pelo menos o básico de como funciona o motor, a suspensão do carro dele, trocar pneu, essas coisas básicas, entende? Então é interessante você aprender isso. Então, começando aqui pela fiação. Lembra que eu falei que esses fios são flexíveis, mas eles podem quebrar aqui? Olha o que acontece aqui, ó, se você mexer demais. Ó, isso aqui ela tem já o parafusinho de fixação, e essa bobina, quando foi montar, quebrou o fiozinho aqui. Você vê que ela tem dois, né? Certo? Quebrou o fiozinho no talo aqui, meu filho. Então isso aqui pode jogar fora, que não tem como recuperar mais. Não tem como desmontar essa bobina e puxar esse fio para fora. Se tivesse quebrado o da frente, você pode perceber que aqui a gente tem duas coisinhas aqui, ó, tá? Dois furinhos, né? Então tem o furinho mais próximo do núcleo, tá? Que é o de dentro, que é o que quebrou na realidade. Esse aqui não tem como, porque ele é o começo do enrolamento, ele é o começo da bobina. Então ele está lá por baixo, todo o fio está enrolado em cima dele. Então tinha a ponta aqui que quebrou, seria esse no caso. Se tivesse quebrado o de cima, que é o de fora, que é o final do enrolamento, não tinha problema nenhum, certo? Se tivesse quebrado esse aqui, a gente poderia fazer simplesmente isso, ó. Você tira aqui, ó, certo? Você só tira essa capinha aqui, o plastiquinho que o pessoal coloca em cima, tira, certo? Tivesse quebrado, você desenrolaria um pedaço para ficar mais comprido e colocaria lá de novo no buraquinho, ó. E aí você ia conseguir recuperar a sua bobina, se tivesse quebrado aquele pedacinho, certo? Agora essa parte de dentro aqui tem que tomar cuidado, porque essa aqui não tem jeito, e quebrou, pode jogar fora a bobina. A não ser que você tenha coragem de desenrolar isso aqui tudo e enrolar de novo na mão. Você não vai conseguir enrolar para ficar perfeito assim. Isso aqui é enrolado em máquina, certo? Ela tem 14 metros de fio mais ou menos aqui, e são 10 camadas, uma camada em cima da outra, como se fosse um carretel de linha, entendeu? Então esse aqui tem que ser enrolado na máquina para ficar perfeitinho, para poder caber os 14 metros aqui. Se for enrolar na mão, você não vai conseguir enrolar para ficar bem apertadinho, bonitinho do jeito que tem que ser. Então, esse aqui é o segredinho que eu falei para vocês, certo? Outra coisa, esse fio ele é esmaltado, como ele está enrolado um em cima do outro, ele tem um verniz para não deixar entrar em contato, porque se o fio tiver sem essa camada de esmalte, ele vai encostar e vai dar curto, aí a bobina não funciona, certo? Por isso que, ó, você vê que essa parte de cima aqui já está soldada, então aqui foi tirado aquela parte brilhosa, que é o verniz que protege, né? Para poder fazer a solda e fazer a ligação de um fio no outro, entendeu? Você poder ligar e botar um pinguinho de solda para poder fazer o funcionamento. Porque se você tentar soldar aqui, você tem que ter um soldador muito forte para ele poder derreter esse plastiquinho aqui, né? Esse verniz, para poder grudar a solda, senão não gruda. Então já foi tirado antes. Geralmente a gente raspa com estilete, né? Você raspa com estilete para tirar esse verniz, depois você pode conseguir fazer a solda tranquilamente. Agora deixa eu explicar para vocês como funciona. Bom, aqui eu tenho uma bobina também já montada com o núcleo, para vocês verem como é que ela fica, certo? Ó, tá? Já tá com o núcleo, belezinha. Então essa aqui já dá para você montar uma na outra, as duas, né? O casalzinho, no caso, montar o casal que tiver já com os núcleos e poder fazer funcionar. Só que essa aqui não dá para usar, só tô te mostrando só como ilustração para você ver, mas ela já está quebrada. Então, isso aqui não tem jeito de usar não, ok?
Então vamos pegar essas duas, olha, que estão soltas aqui sem o... Mas olha, deixando bem claro, essa montagem você tem que fazer depois que ela já tiver com o núcleo, ok? Você não pode soldar ela sem o núcleo, porque depois você tem que usar morsa para você enfiar, porque isso aqui ele tem que entrar muito prensado. Então você coloca na morsa, a morsa vai empurrar para dentro, e se ela tiver com a solda, os fios soldados, é perigoso você quebrar o fio antes de você conseguir colocar isso aqui, ok? Então faz a soldagem da fiação depois que já tiver com o núcleo, beleza? Então só para você entender como é que funciona, ó. Como eu tinha dito, tem o fio do lado de fora, ok? O furinho do lado de fora e o furinho do lado de dentro. O furinho do lado de fora e o furinho do lado de dentro. Então o lado de dentro, o que é o lado de dentro? Nada mais, nada menos do que a parte do começo do enrolamento da bobina, certo? Então esses dois fios que são o começo são ligados um com o outro, ok? A gente até faz assim, ó. Quando a gente vai mexer para fazer a ligação, eu costumo enrolar uma fita crepe para ficar melhor para segurar, certo? Entende? Ficar melhor para segurar. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Os dois finais, ó. Esse aqui é o que vai na parte da frente, certo? Ó, então, ela vai ficar assim, ó, depois de pronta. Então, essa aqui, que é o do front binding, que é o positivo, eu já deixei ele amarrado com a fita crepe aqui para não ficar saindo do lugar, certo? Então, esse outro aqui, que é o final, ó, esse final vai ser o traseiro, certo? Que é o negativo. Então, o positivo na frente e o negativo atrás, ó, assim para você ver. Esse negativo vai ser ligado atrás na maquininha, e esse aqui, ó, aqui atrás, tá vendo? E esse aqui, que é o positivo, vai ligado na frente, no front binding. Então, os dois que sobram são os dois do início da bobina, que são ligados juntos, ó. Esses dois são ligados juntos, ok? Aí a gente corta eles curtinho aqui, bota um pingo de solda, isola, né, coloca um caninho de plástico. Geralmente a gente retira, a gente compra o fiozinho fino, a gente retira o fio de dentro e usa só a capinha. Usa só a capinha para colocar aqui, entendeu? É tipo um conduíte, né? Deixa ele bem lisinho assim e enfia o negocinho de plástico para poder isolar, porque se isso aqui ficar encostando no chassi, depois vai pifar, não vai funcionar legal. Então, para você entender como é o funcionamento da bobina, os dois começos, o fim de uma vai ser o negativo e o fim da outra vai ser o positivo, ok? Dessa maneira, depois que tiver certinho, vai funcionar bacana. Só que antes de funcionar bacana, precisa dessa pecinha milagrosa aqui que eu mostrei para vocês antes, ó, que está na maquininha, que é o capacitor. Ele fica escondidinho, geralmente aqui atrás, ó, tá vendo? Tá aqui embaixo, ó. Ele fica lá dentro, entre uma bobina e outra, para poder caber ali no chassi. Então ele tem essa parte menor, ó, a perninha menor é o negativo e o maior é o positivo. Aqui está marcando negativo, certo? Então esse negativo tem que ser ligado atrás, tá? Ó, os dois fiozinhos que são juntos aqui a gente isola eles, tá? Certo? Então o negativo aqui você vai ligar a perninha do negativo do capacitor e o positivo você liga a perninha do capacitor positivo. E aí você enfia ele aqui no cantinho, ó, entre as duas coisas aqui, certo? Ficaria lá assim, ó, enroladinho aqui, positivo, e a perninha do negativo enroladinho lá assim, ó, ok? E aí depois tudo isso aqui vai estar ligado no negativo da máquina e no positivo da máquina. Negativo atrás, positivo na frente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida aí, ó, assiste o vídeo novamente, porque isso aqui é só para ilustrar, para vocês entenderem como é o funcionamento da bobina, as bobinas soltas, como que é que funciona, porque eu imagino que as pessoas não mostram isso aí para quem está iniciando, porque talvez eles pensam que seja irrelevante, mas é bacana você aprender como funciona o seu jogo de bobina na sua maquininha, para fazer o milagre do funcionamento da máquina, a vibração dela e tudo mais, entendeu? É isso aí, gente, olha. Ficou aí a dica. Qualquer dúvida, assista o vídeo de novo e bola pra frente. Daqui a um pouco tem mais um vídeo legal pra vocês aí, hein? Até mais!